Olá, boa noite a todos. A terceira pesquisa Datafolha, depois do registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, revelou o acirramento da disputa pela Prefeitura de São Paulo. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, com a margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Na primeira pesquisa, divulgada em 26 de agosto, João Dória, do PSDB, tinha 5. Em 9 de setembro, 16. E hoje, 25. Na margem de erro, fica entre 22 e 28. Celso Russomano, do PRB, tinha 31% nas intenções de voto. Depois, 26 e agora tem 22. Com a margem de erro, fica entre 19 e 25%. Marta Suplicy, do PMDB, antes tinha 16, depois 21 e agora 20. Com a margem de erro, fica entre 17% e 23%. Fernando Haddad, do PT, estava com 8%, passou a 9%, agora 10%. Com a margem de erro, fica entre 7% e 13%. Luísa Erundina, do PSOL, começou com 10%, depois 7%, agora 5%. Considerando a margem de erro, tem entre 2% e 8%. Major Olímpio, do Solidariedade, manteve 2% em todas as pesquisas. Pela margem de erro, ele tem entre 0% e 5%. Levi Fidelis, do PRTB, tinha 2%, depois manteve 1%. Na margem de erro, entre 0% e 4%. Brancos e nulos antes somavam 17%, 13%, agora 11%. Não souberam, eram 7%, depois 4%, agora também 4%. Os candidatos João Bico, do PSDC, Ricardo Yang, da Rede, não chegaram a 1%. Os candidatos Altino Melo, do PSTU, e Henrique Arias, do PCO, não foram citados. O Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam. 45% não votariam em Fernando Haddad, do PT. Levi Fidelis, do PRTB, é rejeitado por 30% dos entrevistados. 29% não votariam em Marta Suplicy, do PMDB. 27% em Luísa Erundina, do PSOL. O mesmo número rejeita Celso Russomano, do PRB. Major Olímpio, do Solidariedade, tem 22% de rejeição. 21% não votariam em João Bico, do PSDC. 20% em Altino Melo, do PSTU. E 19% não escolheriam João Dória, do PSDB. Henrique Arias, do PCO, também tem 19% de rejeição. Ricardo Yang, da Rede, 17%. 3% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos. 1% votariam em qualquer um. Não souberam ou não responderam, somam 4%. O Datafolha também fez projeções para o segundo turno. Nós vamos agora às simulações entre os 3 candidatos mais bem colocados nesta pesquisa. No provável segundo turno, a disputa entre João Dória, do PSDB, e Celso Russomano, do PRB, seria acirrada. O Russomano teria 44% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 41% e 47%. Dória ficaria com 38%. Com a margem de erro, entre 35% e 41%. Brancos e nulos somam 17%. Não souberam, não responderam, 1%. O Datafolha também simulou a disputa de um segundo turno entre João Dória, do PSDB, e Marta Suplicy, do PMDB. É um cenário de empate técnico, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais. Marta ficaria com 42% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 39% e 45%. Dória teria 41%. Com a margem de erro, entre 38% e 44%. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam ou não responderam, 2%. Vamos agora ao terceiro cenário. Um segundo turno entre Celso Russomano, do PRB, e Marta Suplicy, do PMDB. Ele mostra os candidatos empatados dentro da margem de erro. Marta teria 41%, com a margem de erro entre 38% e 44%. Russomano ficaria com 40%, com a margem de erro entre 37% e 43%. Brancos e nulos somam 17%. Não souberam, não responderam, 2%. Os outros cenários de um possível segundo turno, a pesquisa completa, estão no G1, o portal de notícias da Globo. O Datafolha ouviu ontem 1.260 eleitores aqui na capital e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.